Dali nostalgianos, e aí, tudo bem com vocês? Comigo tá beleza. Então hoje aqui no canal tem mais um clássico dos 16 bits, para ser mais preciso, do nosso querido e saudoso Mega Drive. Um grande clássico aí da Fórmula 1, Ayrton Senna Mônaco GP2. Esse game aqui foi produzido sob a supervisão do nosso tricampeão mundial Ayrton Senna, dando ali algumas dicas para que o game fosse o mais próximo possível e nos trouxesse ao realismo mais próximo de pilotar um Fórmula 1. Todos nós sabemos que Ayrton Senna ele foi um piloto extraordinário, um piloto à frente do seu tempo. E no GP de Mônaco, Ayrton Senna fez história, sendo até hoje o piloto que mais venceu o GP de Mônaco. Ao todo foram 6 vitórias. A primeira delas no ano de 1987, foi pela equipe Lotus. E depois, em 89, 90, 91, 92 e 93 pela equipe McLaren. Ao todo foram 6 vitórias, uma pela equipe Lotus, sendo essa a primeira, e as outras 5 pela equipe McLaren. E foram também 5 pole e 8 pódios. Então é sobre esse game aqui que nós vamos falar hoje, a história desse game, a participação direta do Ayrton Senna no desenvolvimento do game e algumas curiosidades. Então vamos para o vídeo, porque recordar é viver! Em 17 de junho de 1992 chegava ao mercado dos games Ayrton Senna Mônaco GP2, um jogo que marcou o Mega Drive e especialmente os fãs brasileiros do nosso tricampeão mundial Ayrton Senna, e principalmente pelo envolvimento e participação de Ayrton Senna no desenvolvimento do game. Ayrton Senna estava no auge de sua carreira, sendo que em 1991 já havia conquistado o tricampeonato mundial de Fórmula 1. A sua última grande conquista foi quando a Tectoy teve a ideia e a iniciativa de aproveitar a popularidade do campeão para se fazer um game. Projeto esse que foi levado para a Sega no Japão e, claro, aceita imediatamente, pois Senna era tão amado lá no Japão como era aqui no Brasil. Assim nasceu Ayrton Senna Mônaco GP2, que além de contar com a presença do piloto virtualmente, também teve a sua colaboração pessoal ao lado dos desenvolvedores da Sega, sugerindo mudanças para transformá-lo em um dos jogos de corrida mais complexo e divertido da época. Bem, Senna era uma pessoa bem perfeccionista, e uma das primeiras mudanças que ele exigiu era que quando os corredores passassem em cima das zebras nas pistas, que o carro não se deteriorasse ou perdesse velocidade, como o primeiro Mônaco GP lançado para o Mega Drive. Segundo Ayrton Senna, os pilotos usavam as zebras para fazer as curvas e só chegaria ao ponto de desgastar o carro se ficasse por muito tempo ali na zebra. Outras alterações que foram feitas em Mônaco GP2 foi a velocidade máxima, que ultrapassava os 400 km por hora. Então foi reduzida para 300 km. O excesso de placas de sinalizações ao lado foram diminuídos também, e as pistas receberam uma nova modelagem, o mais fiel possível das originais. Uma curiosidade bem interessante em Ayrton Senna Mônaco GP2 é que a Sega teve a brilhante ideia de pedir para que o Ayrton Senna fizesse alguns comentários no início de cada corrida no game. Então assim o Ayrton Senna gravou as falas, só que quando chegou no GP de Barcelona, o Ayrton Senna se recusou a fazer, pois o próprio Ayrton Senna ainda não tinha corrido no GP de Barcelona, e o próprio Ayrton Senna falou com suas próprias palavras: como é que eu posso falar de algo que eu não conheço? Só que Ayrton Senna estava participando do campeonato daquele ano e na semana seguinte ele ia participar, ia correr na pista de Barcelona. Então assim que Ayrton Senna terminou a corrida, ele foi gravar os comentários. Só que essas gravações de comentários do Ayrton Senna não foram incluídas no game por falta de espaço. Mas o próprio game tem algumas falas do Ayrton Senna e alguns comentários em escrito. Mônaco GP2 é baseado na temporada de 1991, contendo também 16 circuitos baseado também na temporada daquele ano.
Ayrton Senna é o piloto da equipe Madonna, a melhor escuderia do campeonato, e claro, é o oponente a ser vencido. Assim o jogador começa numa equipe bem modesta e vai construindo sua carreira, mudando de equipes e veículos até chegar ao nível que possa desafiar o campeão brasileiro Ayrton Senna. Bem, assim como no primeiro Monaco GP lançado para Mega Drive, a Sega também não tinha a licença oficial para utilizar os nomes verdadeiros, carros e equipes em Monaco GP 2. Mas a Sega ela foi bem criativa e é fácil perceber que quem é quem nos apelidos dados, como Nigel Mansell, que virou o Nigel Jones, ou o famoso alemão Michael Schumacher, que recebeu o nome de Michael Blumer. Nas equipes temos a já citada Madonna, sendo a McLaren, e a Firenze para Ferrari, Losail para Lotus, Williams para Williams e assim por diante. São todas as equipes e corredores baseados em suas contrapartes reais do campeonato de 1991. A Sega se empenhou e melhorou os gráficos visuais em comparação ao game anterior, com um nível de detalhamento maior nas pistas e nos cenários ao fundo, e é possível também em algumas pistas até mesmo chover. Os carros estão bem feitos, com algumas animações de faísca e fumaça quando há colisões. É possível ver as mãos do piloto no volante em um visual muito bacana e que para a época era uma imersão incrível. Algo muito legal são as muitas imagens digitalizadas de Senna, que são mostradas entre uma corrida e outra até o final, dando um toque todo especial e personalizado para o game. A sensação de velocidade é sensacional. Você pode sentir o carro acelerando e até dar aquele friozinho na barriga quando se chega nas curvas. A sensação de atravessar a mais de 300 km por hora o famoso túnel do circuito de Mônaco é incrível. Mas lembre-se, não adianta só enfiar o pé no acelerador, é fundamental saber usar o freio e trocar a marcha nas horas corretas, senão certamente seu carro vai se esborrachar na mureta. Desviar dos carros rivais também é importante, pois uma batidinha neles e você é jogado lá para trás, e para conseguir sua posição de volta só depois de muito trabalho. No game é possível acessar dois modos, Senna GP, com 3 pistas exclusivas e desenhadas pelo próprio Ayrton Senna, sendo que uma delas é baseada em uma pista que o piloto tinha em sua chácara na cidade de Tatuí, em São Paulo. O outro modo é onde você pode entrar para praticar ou treinar usando suas habilidades sem valer pontos. É possível escolher o número de voltas, posição de largada e até o tempo chuvoso ou não, além de conferir descrições e dicas de cada uma das pistas feitas pelo próprio Senna. O campeonato mundial possui 2 níveis de dificuldade, o modo beginner, em que o jogador começa com o carro razoavelmente melhor do que o dos rivais e que deixa a tarefa de chegar em primeiro lugar bem mais fácil. E tem o modo Master, que é o modo mais difícil, onde você começa ali como um piloto mediano, um piloto coadjuvante. Você começa ali também numa equipe, podemos dizer assim, mediana, né? E aí você tem que mostrar suas habilidades de piloto de Fórmula 1. É possível colocar o seu nome e escolher a nacionalidade. O carro possui 2 tipos de câmbio, automático e manual, com 4 ou 7 marchas e com corridas com 6 voltas no total cada uma. No começo de cada corrida, o jogador deve escolher um rival para competir. Ao vencê-los algumas vezes seguidamente, varia de 2 ou 4 vezes, dependendo se você bater nos carros rivais e da pontuação do piloto rival, é possível ganhar o seu carro e sua equipe, assim ir melhorando de carreira. Mas podemos ficar esperto, o jogador também pode ser desafiado e se perder, bye bye super máquina. Tomar o lugar do Senna é possível, mas é uma longa e difícil tarefa que apenas jogadores mais habilidosos conseguirão.
Super Monaco GP2 é um jogo bastante longo e difícil, tanto que ele possui bateria interna para salvar o progresso de sua árdua, promissora carreira no automobilismo. Depois de todo o jogo pronto, o Ayrton Senna falou as seguintes palavras: "Eu tentei passar para o jogo a emoção de uma corrida, o desafio de competir, vencer e ser o número 1 e se divertir ao mesmo tempo." Ayrton Senna. Ayrton Senna, Monaco GP2, além de ter sido lançado para o Mega Drive, ele foi também lançado para o Game Gear e Master System. Como já citado no vídeo, Ayrton Senna Monaco GP2 foi um game feito sob a supervisão de Ayrton Senna, dando ali algumas dicas e algumas melhorias para o game. Além também de ser um game aí exclusivo do Ayrton Senna. Algo que eu acho bem frustrante nesse game é que nós não controlamos o Ayrton Senna, e sim, ele é o nosso rival. É uma pena. Um game exclusivo do Ayrton Senna, a gente não poder controlar o Ayrton Senna. E sim, nesse game o Ayrton Senna é o piloto a ser batido. Em Monaco GP, primeiro game lançado para o Mega Drive, tínhamos ali como nosso principal rival o G Seara, que era um piloto fictício, um piloto aí a ser vencido no game, mas que tinha as características do Ayrton Senna. O que é que eu quero dizer com isso? Possa ser que eu esteja até viajando, mas em Monaco GP2 nós poderíamos começar ali com o Ayrton Senna, numa equipe mediana, e a gente ia subindo de equipe conforme a gente ia ganhando no game. E o piloto a ser batido, o rival no game, poderia ter sido um piloto fictício, mas que tivesse as características de um rival do Ayrton Senna na vida real, como Alan Prost, como o próprio Nigel Mansell. Vamos colocar aí o Alan Prost, que poderia ser um piloto com nome fictício, mas que trouxesse as características do próprio Alan Prost. Seria mais legal se fosse assim, mas infelizmente não foi. Então é isso. Chegamos a mais um final de um vídeo. Valeu! Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!